Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Hashem pune Shimshon. Os príncipes Pelistim acreditaram em Delila. Eles vieram secretamente à casa de Shimshon. Trouxeram com eles o dinheiro que prometeram a Delila. Ela esperou até Shimshon dormir profundamente. Então chamou um peliste para cortar 7 mechas da cabeça dele. Ela testou se ele ainda era forte, incomodando-o enquanto ele estava dormindo. Geralmente, sempre que ele era incomodado por alguém, mesmo dormindo, ele revidava com um vigor incomum. Mas agora Delila notou que ele a afastou com a mesma força que qualquer pessoa comum usa quando é perturbada durante o sono. Sua força sobre-humana finalmente se foi. Delila chamou em voz alta. Os Pelistim estão aqui, Shimshon. Shimshon despertou pensando, eu os vencerei como sempre. Os Pelistim chegaram mais perto, mas quando Shimshon tentou cair sobre eles e expulsá-los, descobriu que não podia. Ele havia perdido sua força especial. Os Pelistim o amarraram, então sem demora arrancaram seus olhos porque queriam ter certeza de que, mesmo que seu poder retornasse, ele seria inofensivo. O homem cego é bastante impotente, mesmo que seja forte. Como prometeram a Delila, os Pelistim não mataram Shimshon. A cegueira de Shimshon foi realmente um castigo midá keneged midá, medida por medida de Hashem. Hashem esperava que Shimshon usasse os olhos apenas Leshem Shammai, mas Hashem não estava completamente satisfeito com Shimshon. As mulheres Pelistim eram agradáveis aos olhos de Shimshon, portanto Hashem foi muito rigoroso com Shimshon. Ele o puniu, fazendo com que perdesse a visão. Os Pelistim levaram Shimshon na sua capital, Asa. Eles o amarraram com correntes e o colocaram na prisão. Eles o forçaram a um trabalho escravo. O castigo de Shimshon em Asa também foi planejado por Hashem. Em Asa, ele começou a deixar o caminho correto da Torá. Ele havia se envolvido com mulheres Pelistim, portanto, ele foi punido em Asa. Os Pelistim observavam Shimshon cuidadosamente. Eles estavam preocupados com uma coisa. Ele recuperaria suas forças depois que seus cabelos voltassem a crescer? Mas eles viram que mesmo depois que seus cabelos voltaram a crescer, ele permaneceu fraco. Claramente, Hashem não o ajudou mais porque Shimshon havia violado as leis do Nazir quando seus cabelos foram cortados. Assim, os Pelistim relaxaram. Shimshon causa um enorme kiddush Hashem, honra ao nome de Hashem. Os Pelistim comemoraram o evento em que Shimshon havia caído em suas mãos. Eles deram uma grande festa em homenagem ao seu deus Dagon e ofereceram-lhe sacrifícios. Os príncipes Pelistim gritaram, nosso Deus entregou nosso inimigo Shimshon em nossas mãos. As pessoas comuns gritaram, nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo que destruiu nossa terra e matou muitos de nós. Os príncipes não quiseram mencionar esses detalhes em público, porque era embaraçoso para eles. Mas as pessoas comuns que não eram tão inteligentes disseram toda a verdade, que Shimshon havia destruído suas terras e matado um grande número deles. Quando a festa estava em pleno andamento, os Pelistim decidiram que Shimshon venha nos divertir. Se as pessoas o virem com seus próprios olhos, sua alegria será ainda maior. Shimshon foi trazido da prisão, guiado por um jovem garoto. Shimshon foi colocado entre 2 grandes pilares que sustentavam o edifício. Todos os Pelistim olharam para o herói judeu cego e zombaram dele. Shimshon recebeu ordens para entreter o povo enquanto seu coração estava pesado de tristeza. O edifício estava cheio de príncipes e nobres Pelistim. Em uma varanda no telhado estavam as pessoas comuns, 3.000 homens e mulheres. Eles conseguiam assistir toda a cena a partir daí. Shimshon disse ao garoto que o guiava, por favor, guie-me a mão e deixe-me sentir onde estão os pilares. Estou cansado, devo descansar apoiado nos pilares por um tempo. Shimshon sentiu os 2 pilares, um à direita, a outro à esquerda. Eles eram o principal suporte do edifício.
Então Shimshon rezou: O Senhor sabe, Hashem, quão fielmente julguei Bnei Israel por 20 anos. Eu nunca pedi a ninguém para me fazer o menor favor, nem pedi a alguém que carregasse minha vara para mim. Eu sei que o Senhor pune um juiz com a cegueira se ele aceita suborno, mas eu sempre julguei Bnei Israel honestamente. A razão pela qual fiquei cego é porque pequei contra o Senhor. Eu quebrei minha Nezirut. Estou fazendo techuvá agora. Meu cabelo voltou a crescer. E eu me considero um nazir de agora em diante. Portanto, Hashem, me dê forças. Mais uma vez, não estou pedindo que o Senhor me ajude por mim mesmo. Sei que vou morrer junto com os Pelistim. Estou lhe pedindo porque causei um Hilul Hashem. Os Pelistim agora acreditam que o Deus deles, Dagon, é o maior poder do mundo. Ajude-me desta vez para que seu grande nome seja honrado. Hashem ouviu a tefilá de Shimshon. Shimshon agarrou os 2 pilares centrais e pressionou contra eles com todas as suas forças. Eles cederam. O prédio inteiro desabou. O telhado desabou junto com todas as pessoas que estavam em pé nele. Ele caiu sobre Shimshon e sobre a multidão dentro do prédio, matando-os também. Mais Pelistim morreram nesta ocasião do que Shimshon havia matado a vida toda. As notícias da terrível catástrofe se espalharam rapidamente pela terra dos Pelistim. Os Pelistim não podiam mais afirmar que seu deus Dagon era mais forte que o deus dos judeus. As notícias chegaram também a Eretz Israel. Todos os judeus estavam tristes com a morte de Shimshon. Sua família disse: queremos fazer um enterro judaico para ele. Vamos viajar para Asa e buscar seu corpo. A família viajou para o local do desastre em Asa. Eles imediatamente encontraram o corpo de Shimshon e o levaram de volta para Eretz Israel. Shimshon foi colocado para descansar ao lado do túmulo de seu pai. Embora os membros da família de Shimshon estivessem na terra dos Pelistim, os Pelistim não se atreveram a prejudicá-los de nenhuma maneira. Eles estavam aterrorizados e abalados pelo recente acidente. Milhares de Pelistim foram enterrados nos escombros do edifício. Como os membros da família de Shimshon foram capazes de localizar o corpo de Shimshon sem demora? Resposta: Hashem realizou um milagre. Nosso antepassado Yaakov abençoou a Shevet Dan com as palavras: Dan será como uma cobra deslizando pelo caminho. O que ele quis dizer com isso? Yaakov predisse que da Shevet Dan viria um chofete que mataria os inimigos de Bnei Israel sozinho, certamente como uma cobra que ataca sozinha. No início, Yaakov pensou que Shimshon seria tão grande que ele se tornaria o ajudante de Mashiach. Mas então Hashem mostrou a Yaakov com Ruach HaKodesh que Shimshon pecaria e seria morto pelos Pelistim. Yaakov então rezou: por favor, Hashem, deixe Shimshon ser como uma cobra, que quando morde o cavalo no calcanhar, faz o cavaleiro cair para trás. Quando Shimshon quebrar os pilares do edifício, deixe-os cair atrás de Shimshon e não em cima dele. Deixe todos os Pelistim caírem mortos atrás de Shimshon para que seu corpo possa ser encontrado com facilidade. Desta maneira, ele poderá conseguir um enterro judaico. Hashem atendeu ao pedido de Yaakov. Ele fez com que todos os Pelistim ficassem atrás de Shimshon. Foi assim que a família encontrou o corpo de Shimshon sem dificuldade. Os Pelistim continuaram a temer Shimshon pelos próximos 20 anos. Dessa maneira, Shimshon também foi como uma cobra. O veneno de uma cobra mata mesmo depois que a cobra morre. Da mesma forma, Shimshon manteve os Pelistim em alerta mesmo após sua morte. Shimshon foi o último dos Shoftim. Depois dele, Shmuel lideraria Bnei Israel, ao contrário dos Shoftim. Shmuel não lutou contra os inimigos de Bnei Israel. Seu trabalho era ser um Navi, profeta de Hashem, e julgar o povo. Shimshon foi o único chofete que caiu nas mãos do inimigo. Yaakov Avino, que previu isso, encerrou sua bênção para Shevet Dan com as palavras: Lishuatcha kiviti Hashem. Ainda esperamos por sua ajuda, Hashem. Nós esperamos por Mashiach, que nos dará uma ajuda eterna. A ajuda dos Shofitim foi apenas temporária. A imagem de Mihá. Na época dos Shofitim vivia um homem chamado Mihá.
Mihá cumpria a mitzvah de receber convidados da melhor maneira possível. Sua casa estava aberta para qualquer judeu que passasse. Todo viajante sabia que uma deliciosa refeição quente o esperava lá. Quem era esse Mihá? Nossos sábios nos contam. Moshe salva uma vida. Os egípcios se tornaram muito cruéis com os Bnei Israel, que eram seus escravos. Quando Bnei Israel não conseguiam atingir a cota de construção de um muro de tijolos, tanto quanto os egípcios haviam especificados, os egípcios pegavam crianças judias em vez de tijolos e as colocavam nas paredes para encher os buracos. Bnei Israel clamaram amargamente para Hashem. Moshe também estava profundamente abalado. Hashem, ele se queixou, o Senhor me enviou para libertar Bnei Israel. Por que o Senhor permite que coisas tão terríveis aconteçam? Eu tenho minhas razões, respondeu Hashem. É melhor que essas crianças não sobrevivam. Se você quiser, pode resgatar uma delas. Você então verá a justiça dos meus caminhos. Moshe salvou um garoto. O nome dele era Mihá. A princípio, Mihá era um tzadik. Mais tarde, porém, ele pecou e fez com que o resto de Bnei Israel também pecasse. Vamos ler como isso aconteceu. A mãe de Mihá possuía 1.100 peças de prata, uma grande quantia. Um dia ela descobriu chocada que toda sua fortuna havia desaparecido. Quem poderia ter sido o ladrão? A mãe de Mihá chamou para que todos ouvissem. Se algum dia o dinheiro for encontrado, prometo que não usarei para mim. Será sagrado para Hashem. Maldito seja o ladrão que pegou minha prata. Na verdade, foi seu filho que havia pegado o dinheiro. O Passuk não nos diz por que Mihá pegou a prata de sua mãe. Talvez ele tenha raciocinado que, como seu pai não estava mais vivo, todos os bens de sua mãe, de acordo com o Din, lei judaica, realmente pertenciam a ele, o filho. Talvez ele pretendesse devolver o dinheiro mais tarde. Mas quando ele ouviu a maldição de sua mãe, percebeu que havia pecado e estava realmente arrependido. Ele admitiu para sua mãe: eu não tenho prata, fui eu quem a pegou. Não se preocupe, meu filho, sua mãe respondeu. Minha maldição não se aplica a você. O que me pertence é seu, porque você é o herdeiro da propriedade de seu pai. Eu apenas pronunciei essa maldição para proteger o dinheiro de estranhos. Que você seja abençoado por Hashem. Estou devolvendo o dinheiro para você, disse Mihá. Tudo bem, disse sua mãe. No entanto, talvez eu não o guarde para mim. Eu prometi que seria sagrado para Hashem. Use o dinheiro para fazer uma imagem em homenagem a Hashem. Podemos então ter nosso próprio templo aqui para servir a Hashem. Como todos sabem, a mãe de Mihá estava gravemente enganada. A Torá proíbe que um judeu faça uma imagem mesmo Lechem Shammai. Devemos ter em mente que essa história aconteceu numa época quando todas as nações, exceto Bnei Israel, serviam a imagens. Após a morte de Yehoshua, os judeus não expulsaram todas as nações de Eretz Canaã. Eles viram como seus vizinhos serviam aos deuses. Os Kenanim tinham muitos templos e cada família tinha imagens em seus lares. A mãe de Mihá estava confusa. Ela achou que desde que usasse a imagem em homenagem a Hashem, isso seria permitido. Essa ideia lhe parece estranha? Acredite ou não, hoje também existem alguns judeus que servem a Hashem de maneira confusa. Eles copiam costumes não judaicos, como ter templos ou sinagogas onde homens e mulheres se sentam juntos, ou onde uma mulher lidera as orações. Certamente, estes judeus não são Talmidei Chachamim, estudiosos da Torá, ou eles saberiam que essas coisas são proibidas pela lei judaica. Eles querem ser judeus, mas ao mesmo tempo não querem ser tão diferentes dos não-judeus. Infelizmente, uma verá pecado leva a outro. Se os pais ainda têm alguma conexão com a Torá, os filhos têm muito menos e os filhos destes se afastam ainda mais dos caminhos da Torá. No final, eles se casam com não-judeus e se perdem completamente do povo judeu. Mihá devolveu o dinheiro para sua mãe. Ele se recusou a concordar com seu plano de fazer uma imagem. Sua mãe então decidiu ela mesma fazer. Ela usou 200 peças de prata para pagar um ferreiro para moldar a imagem.
O ferreiro levou as 900 peças de prata restantes para derreter e, a partir disso, ele formou uma imagem. Quero a imagem para ser colocada em sua casa, disse a mãe de Mihá ao filho. Mihá deveria ter recusado, uma vez que é proibido a um judeu manter uma imagem. Mas Mihá ouviu a mãe. Esta foi sua primeira verá, pecado, e que levou as coisas ainda piores. Levou a coisas ainda piores. Depois de um tempo, Mihá decidiu que seria mais honroso colocar a imagem em um local santo, especial. Assim, ele construiu um templo para a imagem. O templo também continha um éfode e terafim. Você se lembra o que era o éfode? Era uma das roupas do Cohen Gadol. Talvez Mihá pretendesse que o éfode fosse apenas uma bela peça de vestuário em seu templo. Isso lembraria as pessoas do Mishkan em Shiló, onde os Kohanim usavam roupas bonitas ou possivelmente o éfode tinha um roshen, peitoral, ligado a ele. Ramban, em Parashat Tetzaveh, Shemot 28:30, explica que no passado havia pessoas elevadas que conheciam o segredo do Urim Vetumim, o santo nome de Hashem, no Roshen. Eles eram capazes de fazer uma imitação do Roshen e de tempos em tempos Hashem realmente respondia às suas perguntas através dele. O que eram os terafim que Mihá colocou no templo? Eles eram um dispositivo mágico usado por adoradores de ídolos para predizer o futuro. Alguns judeus não tinham emuná, crença forte em Hashem. Eles perguntavam aos terafins sobre seu futuro. Mihá nomeou um de seus filhos para servir como um Cohen, um sacerdote em seu templo. O Cohen acendia velas, queimava especiarias, ele orava a Hashem para enviar ajuda através das imagens. Esse tipo de serviço não significa ser idólatra. Era uma maneira estranha de servir a Hashem que era copiada dos não-judeus e proibida pela Torá. Por que o shofete da época não disse a Mihá que ele estava fazendo errado? E por que o shofete não destruiu a imagem? A história com a imagem de Mihá aconteceu depois que Yoshua morreu. O primeiro shofete, Otniel, ainda não havia sido nomeado. Foi um período confuso para Bnei Israel. Otniel ainda não havia sido nomeado. Eles não tinham um líder fixo, portanto, ninguém falou contra a imagem de Mihá. Pergunta: se essa história aconteceu antes da época de Otniel, ela deveria ter sido mencionada no início do livro de Shoftim. Por que então ela foi colocada no final? Algumas respostas. Primeiro, Hashem não quis colocar essa história desagradável que é cheia de culpa de Bnei Israel no início do Sefer. Ele não queria que as nações comentassem. Assim que Bnei Israel se estabeleceram na terra, eles já fizeram uma verá grave. Segundo, a história foi registrada no final para colocar a culpa em todos os Shoftim. Ao longo dos anos de liderança dos Shoftim, nem o Shofet destruiu a imagem, como veremos em breve. Eles foram punidos por isso. Terceiro, as histórias de Shimshon e da imagem de Mihá foram propositamente colocadas uma ao lado da outra. As duas ensinam a mesma lição. O dinheiro tem o poder de tornar as pessoas más. Delila traiu seu marido, Shimshon, aos Pelistim, porque foi subornada pelas 1.100 peças de prata que eles lhe ofereceram. A mãe de Mihá também possuía uma fortuna tão grande que acabou pensando nessa ideia pecaminosa de fazer uma imagem. A pessoa deve ter o cuidado de usar o dinheiro apenas para fins que estejam de acordo com a Torá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!